Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, e é com imenso prazer que hoje nós estamos trabalhando aqui uma aula do nosso módulo de interpretação. Então, venha comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar denotação e conotação. Você provavelmente na época da escola aprendeu através de uma outra roupagem. Então, antes de começar a nossa aula com o nosso material propriamente dito, a gente vai relembrar talvez essa roupagem que você tenha aprendido na época da escola. Então, acompanha aqui comigo rapidinho, ó. A gente vai colocar aqui, ó, linguagem real e figurada. Provavelmente foi assim que você aprendeu na escola. Só que os concursos trabalham com outras palavrinhas, é uma nova nomenclatura. Na verdade, não é nova, né? Na verdade, a gente já trabalha isso há muito tempo. Mas como a gente ainda carrega o ranço escolar, é muito comum você visualizar apenas real e figurada e lembrar. Apareceu denotação e conotação, talvez isso já provoque uma certa dúvida. Então vamos lá. O que é a linguagem real? É a mesma que a linguagem denotativa. O que é a linguagem figurada? É a mesma que a linguagem conotativa. Agora, a gente sabe que a linguagem real é aquela empregada em seu sentido original, e é por isso que a gente diz que o sentido é real. Só que além de ser chamada de linguagem real ou linguagem denotativa, ela também pode ser chamada de linguagem literal. Até aí, tudo bem. Agora, é a linguagem figurada, que é aquela empregada fora de seu sentido original, portanto, fora do sentido real, ela também pode ser chamada de conotativa. E, para finalizar, ela também pode ser chamada de linguagem literária. Então, cuidado, muito cuidado para não confundir literal com literária. Literal é o sentido real, é o sentido original. Literária é o sentido figurado, fora do sentido original. Então, quando a gente fala de denotação, é a mesma coisa que linguagem real e literal. Quando a gente fala de conotação, é a mesma coisa que linguagem figurada ou literária. Isso aqui é a base para um outro assunto que a gente vai estudar demasiadamente aqui no nosso curso, que é o assunto de linguagens figuradas ou as figuras de linguagem. E todas as figuras de linguagem têm a linguagem conotativa, ou seja, é o teor da conotação empregado ali. Afinal de contas, as linguagens figuradas, elas existem no nosso dia a dia e nas provas, quando a gente emprega a palavra, emprega a expressão fora de seu sentido original. E é por isso que ela adquire diversas nuances, ou seja, as nuances figuradas, ok? Agora que a gente já está habituado com o que a gente chama de linguagem denotativa, conotativa, real e figurada, a gente vai cair para dentro agora do nosso material para estudar de forma dirigida, ok? Então, vou apagar aqui só para não ficar poluído visualmente, ok? Então, vamos lá, turma. Vamos massificar esse conteúdo. Então, acompanha aqui comigo. Denotação é o uso da palavra com o seu sentido original. Exemplo. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então, a palavra pedra aqui, empregada dentro do seu sentido original, ou dentro do seu sentido real, como preferir, é um mineral, que você já conhece provavelmente. Agora, conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Exemplo, você tem um coração de pedra. Então, a palavra pedra aqui agora não foi empregada mais no sentido original. Não é a pedra mineral. Aqui, ele está utilizando a palavra pedra com uma bagagem semântica para mostrar que a pessoa é uma pessoa, né, que tem um coração, não sei se ruim, mas um coração de pedra seria aquela pessoa que não é capaz de amar, que não é capaz de se doar, então acaba adquirindo outras possibilidades dentro de um contexto. Até aí, tudo bem? E a gente tem vários exemplos para poder citar. Eu poderia ter dito, ainda com a palavra pedra,
Vou citar outros dois exemplos, um real e outro figurado. Eu digo assim, ó, ontem comprei meio metro de pedra para construir o muro de minha residência. A palavra pedra, mais uma vez neste exemplo, foi empregada dentro do seu sentido original, ou seja, dentro do seu sentido real. Então, neste exemplo que eu acabei de citar, eu utilizei a linguagem denotativa. Os professores até brincam e dizem que este D é o D de dicionário, né? A palavra dicionarizada. Agora, mais um exemplo. Eu digo que a Tadolfa é uma pedra em meu sapato. A Tadolfa, por um acaso, é uma pedrinha que está lá dentro do meu sapato me machucando? Obviamente não. A Tadolfa, ela é um problema em minha vida. Então, o contexto possibilitou uma interpretação em relação a esse aspecto. Até aí, tudo bem? Tranquilo, não é? Então, a gente já sabe o que é a linguagem real, linguagem figurada. E cabe salientar mais uma vez, denotação é a mesma coisa que linguagem real, é a mesma coisa que linguagem literal. Conotação é a mesma coisa que linguagem figurada, é a mesma coisa que linguagem literária. Brinca aqui comigo aqui no nosso próximo slide, ó. Campo semântico, isso é muito importante. As palavras podem associar-se de várias maneiras. Quando se relacionam pelo sentido, temos um campo semântico. Não se trata de sinônimos ou antônimos, mas de aproximação de sentido num dado contexto. Até mesmo porque a gente aprende na escola, rapidamente, ainda quando criancinhas, lá no primeiro segmento do ensino fundamental, as concepções, as significações das palavras. E a gente aprende logo de cara o que é que são sinônimos e antônimos. Sinônimos são aquelas palavras de campo similar, né? Ou seja, elas são aproximadas semanticamente, como lar e moradia, e casa, e por aí vai. Ou seja, adquirem aspectos sinônimos, e os antônimos são as palavras de campos opostos, são as oposições, são os antônimos, como o bem e o mal, o céu e o inferno, o gordo e o magro, o baixo e o alto, e por aí vai. Agora, na língua portuguesa, a gente não possui um sinônimo perfeito. Por mais que pareça perfeito, isso não existe. Por exemplo, a gente pensa aqui em lar e moradia, em casa e lar. Ó, casa e lar, por exemplo, são sinônimos. Mas você consegue imaginar uma frase, por exemplo, dizendo que vai comprar um lar para morar? Não, não consegue. Então, realmente não existe um sinônimo perfeito na língua portuguesa. Até mesmo porque, se existisse, não teria por que a gente ficar criando novas possibilidades. Agora, a gente tem na língua portuguesa palavras que estão dentro de um mesmo campo semântico. E isso possibilita vários aspectos na língua. Olha os exemplos que eu vou colocar aqui, ó. Perna, braço, cabeça, olhos, cabelos, nariz, partes do corpo humano. Então, quando a gente começa a brincar com isso, a gente começa a entender um campo da semântica muito importante, que é a concepção de homônimos e a concepção de parônimos e a concepção de hiperônimos e a concepção de hipônimos. Então, aqui, basicamente, a gente está entendendo o que é um hiperônimo, o que é um hipônimo. Hiperônimo é aquilo que transmite o sentido geral, aquele sentido maior. Hipônimo é aquilo que transmite o sentido específico, ou seja, menor. Então, quando eu utilizo perna, braço, cabeça, olhos, cabelos, nariz, isso tudo aqui são elementos menores em relação ao corpo humano. É como se eu falasse que tudo isso que eu acabei de apresentar aqui com a cor preta fossem os hipônimos, ou seja, os termos específicos para representar um termo geral, um termo maior, que é o hiperônimo, no caso, o corpo humano. Por quê? Porque todos esses elementos que eu acabei de apresentar aqui são partes do corpo humano. Agora aqui, ó, azul, verde, amarelo, cinza, marrom, lilás são o quê? As cores. Então, tudo isso aqui que eu acabei de apresentar são elementos que mostram as cores, ou seja, são os elementos hipônimos para um campo maior, que é o hiperônimo. Aqui, ó, martelo, serrote, alicate, torno, enxada, são o quê? As ferramentas. Então, eu vou até citar mais o último, né? Batata, abóbora, aipim, berinjela, beterraba, legumes. Diante disso, turma,
quando a gente trabalha palavras de mesmo campo semântico, a gente começa a aproximar os significados e a gente começa a trabalhar em cima de uma coerência. Exemplo que eu vou citar aqui para vocês. Vou criar um pequeno texto que a princípio pode não fazer muito sentido. Então eu coloco aqui, ó, sei lá, alimento, legume, batata e, sei lá, morango. Aí eu pergunto, a priori, imaginando isso como um texto, faz algum sentido? É coerente? Aí você vai olhar, vai analisar e vai falar, opa, tem uma incoerência ali, Cisney. Aí eu vou perguntar, por quê? Ora, porque morango não é um legume. Então, beleza, morango é uma fruta. Aí quebra a sequência lógica do nosso texto. Aí eu vou colocar, então, batata de Marechal, muito famosa aqui no Rio de Janeiro, fica ali perto da estação de trem, perto da praça de Marechal, muito famosa. Então vamos lá. Agora eu tenho alimento, legume, batata e batata de Marechal. Faz sentido, não faz sentido? Então aqui eu tenho um texto coerente. Então eu parti aqui do geral para o específico. Aí pensa comigo. É possível que tenha um texto que seja coerente e não seja coeso? É possível que tenha um texto coeso e não seja coerente? É possível. Mas isso a gente vai trabalhar apenas na aula de coesão textual. Eu só chamei aqui agora para que você fique atento em relação a aspectos de campos semânticos. Então, quando a gente tem palavras aproximadas que fazem parte de um mesmo campo semântico, isso nos traz o quê? Um entendimento, isso nos traz uma coerência. Então, vamos lá. Eu quis mostrar apenas que por mais solto que os elementos, né, apareçam aqui, você pode perceber que elas estão o quê? Aproximadas dentro de um campo semântico. Então, sempre vai fazer sentido para você. Se eu começar a falar areia, coqueiro, brisa suave, isso vai fazer você pensar em quê? Em praia. Então, a gente tem de entender que dentro dessa denotação e dentro dessa conotação, as palavras que são associadas, elas nos permitem um entendimento se aquilo dali está sendo trabalhado dentro do seu sentido original ou se aquilo dali está sendo trabalhado fora do seu sentido original. Vamos pegar aqui, por exemplo, só para que você possa entender, a palavra cabeça. A palavra cabeça, ela é uma parte do corpo humano. Então, se eu simplesmente disser que Leonardo está com dor na cabeça, eu utilizei a palavra dentro do seu sentido original, que é uma parte do corpo humano. Mas se eu pegar e falar que o Leonardo é o cabeça da turma, eu já empreguei o quê? Fora de seu sentido original. Então, eu empreguei numa concepção conotativa, figurada, para dizer que o Leonardo, por exemplo, é o cabeça da turma, na verdade é o líder da turma. E aí, a gente, diante de todo o aspecto semântico, a gente permite uma nova possibilidade através de um contexto diferenciado. Agora, nem sempre vai ser fácil a gente identificar assim com tanta exatidão se o valor é real ou figurado. E aí nós estaremos diante da ambiguidade. Acompanhe aqui comigo, ó. Nem sempre é possível identificar com facilidade o valor denotativo ou conotativo nas frases. Nesses casos, temos uma ambiguidade. O que é ambiguidade? É uma expressão passível de mais de duas interpretações, pelo menos duas, ou mais de duas, ok? Se só tem uma interpretação, não é ambígua, eu entendo. Agora, a partir do momento que a gente começa a trabalhar a ambiguidade, a gente abre um leque para que a estrutura não seja entendida. É um erro linguístico. Eu devo evitar este erro na hora de produzir um texto. Afinal de contas, eu não mencionei no início da aula, mas interpretação e redação são basicamente os mesmos aspectos. A redação nada mais é
de uma interpretação ao contrário. Então, muitas coisas que a gente estuda para poder fazer um texto, para fazer uma redação, a gente estuda para entender o texto, para entender uma interpretação, ok? Então, se eu estou produzindo um texto, eu evito, porque a ambiguidade, ela, na verdade, confunde a cabeça da pessoa que está lendo, confunde a cabeça do leitor. Quando eu digo Atadolfa caiu do cavalo, pode perceber que essa frase ela é passível de ambiguidade, ela é passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. No sentido real, o que significa a frase Atadolfa caiu do cavalo? Aí você em casa fala assim, Atadolfa caiu do cavalo, e você não desconfigurou a ambiguidade, continua a ambiguidade. Aí você vai falar, mas para mim faz todo sentido. E é por isso que a gente às vezes acaba cometendo o erro da ambiguidade, porque para você naquele momento que está ali, envolvido com aquele texto, envolvido com aquele contexto, para você está muito claro. Mas o cara que não está envolvido naquele contexto, na hora que ele lê, ele pensa assim, mas dá para interpretar de outra forma. E realmente dá. Aqui, quando eu pego no sentido real, o que aconteceu com a Atadolfa? Ela levou um tombo do animal. E no sentido figurado, o que aconteceu com ela? Ela se deu mal em alguma situação, que independe, não é verdade? Pode ser qualquer tipo de situação, pode ser no trabalho, pode ser na casa dela, pode ser em qualquer local, na escola. Então, ela levou um tombo do animal, sentido real, e na outra, ela se deu mal em alguma situação. Então, a expressão passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Agora, olha a próxima. Atadolfa vestiu a camisa da empresa. Mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Sentido real, o que a Atadolfa fez? Ela colocou o uniforme da empresa, então botou a blusinha aqui do LAC Concursos. Agora, e no sentido figurado? Ela passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade, com mais empenho. Isso que significa vestir a camisa da empresa. Então, mais uma vez, uma frase ambígua. E aí, como é que eu desconfiguro isso? Acabei de citar os exemplos. Agora, olha a próxima. Atadolfa encontrou Jocrete em seu quarto. Isso aqui é para mostrar que nem sempre a ambiguidade tem de ser obrigatoriamente uma frase no sentido real e outra no sentido figurado. Basta ser passível de mais de duas interpretações, de pelo menos duas, não é verdade? Então, aqui, eu sei de quem é o quarto? Não sei. Então, o pronome possessivo seu ali, ele foi mal empregado. Eu não sei se o quarto é da Atadolfa ou se o quarto é da Jocrete. Não tem como a gente saber. Então, passível de duas interpretações, ou seja, uma frase ambígua. Agora, olha a próxima. Atadolfa encontrou Jocrete sorrindo. Mais uma vez, para provar que a ambiguidade é apenas um texto. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30 e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá